Eu vou dar um share screen aqui. Deixa eu só recapitular. Nossa aula de hoje é a nossa aula sobre atos administrativos. Nós estamos, assim, mais ou menos na metade do assunto de atos administrativos. E a gente vai abordar hoje as características e as espécies dos atos administrativos, ok? Então, e tem também um exercício para vocês no final, tranquilo? Então, vamos lá. Eu vou dar aqui um share screen. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Ótimo. Pronto. Então, vamos lá, tá? Gente, quem lembra para mim, com as suas palavras, me dá um conceito do que vem a ser, então, ato administrativo. Digam para mim. É a manifestação de vontade da administração pública. Beleza. Uma manifestação unilateral de vontade da administração pública. Perfeito, Railane. Certo? Então, os atos administrativos, que é um assunto que a gente estuda aqui, e que é um assunto que tem uma repercussão prática muito grande. Vocês sabem que eu estou ocupando um cargo público jurídico e o assunto que mais ocupa o meu dia a dia são atos administrativos, né? Então, eu trabalho com atos administrativos diuturnamente todos os dias. Então, apesar da celeuma jurídica não ser muito complexa, tem muito detalhe. E aí a gente precisa estudar bem, porque se você aprende bem atos administrativos, é uma coisa que você leva para a vida inteira, tá? Então, característica dos atos administrativos. Característica dos atos administrativos é a imperatividade, né? Já que é uma manifestação de vontade unilateral da administração, tá? A administração manifesta ali algum poder decisório, poder de atuação, tá? Às vezes nem sempre é decisão, mas de atuação, né? Isso decorre lá do poder do império, né? Dessa relação vertical que existe entre a administração e os administrados, tá? Além disso, os atos administrativos, apesar de eu não estou falando de lei, né? São atos provenientes da administração. E quando eu falo da administração, eu não estou falando somente do poder executivo. É lógico que no poder executivo a incidência é maior, mas o poder judiciário pratica atos administrativos, né? Quando o poder judiciário está nos trâmites para um concurso, para a compra de papéis, de insumos, ele está praticando atos administrativos, né? Ali, ele vai necessariamente praticar atos administrativos, poder legislativo também, tá? Então, mas a gente fala administração como um todo, não é só poder executivo. Então, eu tenho a característica da imperatividade, eu tenho a presunção de legitimidade. Mas essa presunção de legitimidade é uma presunção iuris tantum. É uma presunção relativa, tá? É uma presunção relativa. Essa presunção de legitimidade relativa significa o quê? Que eu posso me opor contra o ato administrativo. Presume-se legítimo, ou seja, presume-se, né, com todos os requisitos de validade, né? Presume-se ok, tá? Mas, eventualmente, eu posso me insurgir contra aquilo, tá? Se presume-se legítimo, o que é que isso quer dizer? O outro lado da moeda. Que o ônus da prova de provar que não é legítimo não é da administração. Isso também decorre do poder do império da administração, tá? Porque a administração representa o interesse público, o interesse da coletividade. E a autoexecutoriedade, tá? Eles são... Eu não preciso de uma autorização do poder judiciário para executar, para a produção de efeitos, produção de efeitos, para aquele ato de administração ser exigível e ser executado.
Então, alguns autores, eles trabalham com essa divisão de exigibilidade, de ser exigível, né? E com um outro elemento, que é a executoriedade, tá? Então, um ato administrativo, a autoexecutoriedade, eu vou dar um exemplo aqui, né? Porque esse exemplo fica muito, talvez muito distante para quem não trabalhe com administração pública ainda, quem ainda não estagiou, etc, tá? Então, vamos lá. A autoexecutoriedade, digamos assim, eu acho até que eu já dei esse exemplo aqui, certo? Existe, então, um ato administrativo perfeito, que a gente mais na frente vai colocar aqui. Eu tenho um ato administrativo perfeito, válido e eficaz, que é assunto da aula que vem. Mas eu tenho um ato administrativo todo bonitinho para a gente falar aqui com a nossa linguagem, tá? Mas esse ato administrativo, ele determina uma apreensão, né? É um despacho que determina uma apreensão, tá? Ele é autoexecutório, ou seja, ele vai se executar a partir apenas daquele ato administrativo, ou ele precisa de uma autorização do Poder Judiciário. Não existe essa autorização do Poder Judiciário, tá? Então, a regra é a autoexecutoriedade dos atos administrativos. Então, é possível exigir comportamentos, né? É possível exigir requisitos, tá? Do administrado, como também é possível executar diretamente a apreensão, tá? Executar diretamente a demolição, certo? Então, a auto-executoriedade, ela pode vir revestida de uma característica de exigir ou de executar mesmo alguma ação, tá? Apreender, né? Aprender madeira, que é uma coisa comum do meu dia a dia, tá? Tranquilo? Classificação, gente. Veja, todas as classificações são importantes. Veja, todas as classificações são importantes, tá? Não tem sopesamento, hierarquia. Mas, de todas as classificações, aqui a gente mais vai utilizar essa classificação quanto à liberdade. Eu estou falando liberdade de quê? Liberdade de decisão do agente administrativo. Veja, os atos administrativos são atos da administração, mas eles vêm ao mundo da administração, ele vem ao mundo jurídico, tá? Através de pessoas dotadas de competência para poder realizar aqueles atos, ok? Que aí tudo bem, a gente já viu isso faz tempo, tá tudo suave, tá? Veja, essa pessoa dotada de competência, como eu estou falando da administração pública, eu estou falando de uma subordinação ao princípio da legalidade estrita, tá? Então, essa pessoa dotada de competência para realizar os atos administrativos X, Y e Z, tá? Ela pode ter poder de decisão ou não. Vamos colocar assim, quando ela tem poder de decisão, a gente chama esse poder de decisão como de oportunidade e conveniência. Quando existe esse poder de análise, sempre veja, sempre a finalidade vai ser o interesse público. Então, veja, é oportunidade e conveniência não é em relação aos meus interesses. É em relação ao interesse da administração. O que é mais oportuno para a administração? E o que é uma oportunidade, né? É a possibilidade. Uma possibilidade no momento daquilo acontecer, tá? Então, quando cabe um juízo de decisão sobre oportunidade e conveniência, que somente determinados cargos, determinadas competências dentro da administração
vão ter a competência para ter esse juízo de decisão. Então, eu estou falando de um bojo, não é? Um quantitativo de atos administrativos vão ser chamados de atos discricionários. E eu tenho atos vinculados. Eu sei que a gente já olhou aqui, isso aqui com outra lente, que foi a lente dos poderes administrativos. Poder vinculado e poder discricionário. E isso aqui é o outro lado da moeda do poder. É o ato, o instrumento, né, que vai colocar no mundo dos fatos aquele poder. Tá? Então, vamos lá. O ato vinculado é quando diz, por exemplo, olha, o servidor público que foi aprovado no estágio probatório, ele é estável, é vinculado. Não existe análise de oportunidade de conveniência. Ele foi aprovado no estágio probatório, ele é estável. Ponto. Não existe. A lei coloca lá o que é que preencheu o requisito A, B e C. A resultante é essa. A lei fechou. Quem decidiu? Quem decidiu foi o Poder Legislativo. A lei fechou. Então, ali eu só vou cumprir o que a lei manda. Né? Estatuto do Servidor, exatamente, ele coloca, ele impõe, né, atos administrativos vinculados. Tá? Muitos, inúmeros. Então, quando você está ali, você está só papum, 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 né, colocando na realidade aquilo que a lei decidiu. Beleza, certo? Quando eu vou para o ato discricionário, não. Existe um juízo de conveniência e oportunidade que ele é necessário para se garantir o princípio da eficiência na administração pública. Ele é necessário. Então, esse juízo de conveniência e oportunidade necessário, ele vai gerar atos administrativos discricionários, no qual cabe escolher entre uma opção A e uma opção B. Uma opção, nós vamos licitar um certo serviço, ou nós não vamos contar com esse serviço agora, porque é uma escolha orçamentária. Se eu vou licitar, eu tenho que ter orçamento, eu tenho que autorizar. Eu, gestor público, a abertura da licitação, porque aquela licitação para comprar papel para o Poder Judiciário, ela, no meu juízo de oportunidade e conveniência, ela se adequa ao interesse público, porque sem papel não tem licitação. Entende? Então, mesmo no exemplo que eu dei, que é um exemplo do Poder Judiciário, eu estou falando de ato administrativo discricionário, tá? Então, a gente já explorou isso quando a gente falou de poderes administrativos e a discricionariedade, ela não tem nada a ver com excesso de poder, nem com desvio de poder. Porque quando eu tenho excesso de poder e desvio de poder, eu tenho arbitrariedades, aí é diferente. Eu tenho poder, que ele vai vir ao mundo jurídico através de atos administrativos discricionários, tá? Ou seja, juízo de conveniência e oportunidade. Beleza? Vamos embora. Quanto aos destinatários, veja. Alguém aqui poderia dizer assim, professora, ó, tá aí, nesse danado desse slide, que um ato administrativo é um ato geral quando ele é destinado a pessoas indeterminadas, preservando as características de abstração, generalidade e impessoalidade. Mas vejam, generalidade e abstração, eu aprendi lá no primeiro período do curso, lá naquele livrinho complicado, professor Tess Sampaio Ferraz Júnior, né? Que generalidade e abstração é um critério da lei, da norma jurídica. E eu estou falando que ato é uma manifestação unilateral de vontade. Que doidice é essa?
Nós temos atos administrativos que eles vão atingir a coletividade, entendeu? Ele vai atingir de forma indiscriminada todos aqueles que se enquadrem naquela situação. Então, uma portaria, ela pode ser um ato geral. Um decreto que restringe, que suspende o funcionamento das praias, que restringe, né? Está restringindo ali, né? A nossa possibilidade de ir às praias. Ele é um ato geral ou ele é um ato individual? Ele é um ato geral. Então, professora, decreto é um ato administrativo? Pois sim, a gente vai falar muito sobre isso hoje, tá? Agora, um ato individual é quando, por exemplo, esse decreto, ele é para nomear, certo? O superintendente da Polícia Federal, por exemplo, para falar do assunto da moda. Então, ali, aquele decreto, ele é um ato individual, correto? Porque ele está nomeando fulano de tal. Mas ele não precisa ser individual, porque ele vai atingir uma única pessoa. Ele pode ser um ato administrativo individual, porque ele vai atingir uma determinada sorte de pessoas, entendeu? Então, por exemplo, uma portaria, tá? Que altere a validade de licenças ambientais emitidas que estavam com a vigência somente até 30 de março. Ele é determinado, porque ele vai atingir tão somente as licenças ambientais emitidas por aquele órgão e que estão vencendo em 30 de março e que vai dar um quantitativo de 50 licenças. Estou falando aqui caso concreto, tá? Então, ali eu estou falando de um ato administrativo determinado. Então, não venham com regra geral. Vocês precisam entender a regra para dominar as variáveis ali que estão na regra e poder estudar caso a caso e ver caso a caso como é que você vai aplicar ali, beleza? Classificação. Ai, classificação enorme. Vamos lá. Quanto ao alcance, certo? Um ato administrativo interno, acho até que eu já tinha falado isso na última aula. Um ato administrativo interno é aquele, certo? Que ele produz efeitos meramente internos, tá? Então, eles normalmente estão ligados ao poder hierárquico, tá? A uma sanção que o superior hierárquico pode, com o devido processo legal, etc., né? Discricionariamente, porque vai ser um ato discricionário, mas vai ser um ato também interno, tá? Porque ele não vai atingir outrem. Ele não vai atingir, né, os administrados que não estão ali, né, no âmbito de jurisdição daquela administração. Ele não vai atingir. O ato externo, né, são aqueles que atingem indivíduos que não são os servidores, certo? Então, veja, um auto de infração, tá? Pelo, sei lá, situação hipotética, não tão hipotética, certo? Um auto de infração por um porte de madeira sem a autorização do IBAMA, que verifica a origem da madeira. Que dia a dia também, no dia a dia, certo? Esse auto de infração, ele é externo, porque ele vai atingir quem? A madeireira. Ele não é interno. Agora, quando o presidente de uma autarquia, o secretário, decide, né, aplicar uma penalidade de suspensão de 5 dias, de 3 dias, né,
do servidor que saiu nas tapas com outro servidor, aí é um ato interno. Tá claro? Eu tô aqui, ó, só dentro da administração. É um ato interno. Despacho ordinatório é um ato interno, tá? Acho que o despacho ordinatório, ele sempre vai ser interno, né? Mas ele não seria o melhor exemplo aqui, tá? Gente, dúvidas? Dúvidas, ó, o chat tá quietinho, ninguém falou nada. Eu vou prosseguir aqui falando igual o homem da Copa. Bora lá. Quanto ao objeto, gente, isso aqui é lindo, viu? É lindo. Veja, quanto ao objeto, eu tenho ato de império, decorrente do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Faz com que a administração atue em posição de superioridade em relação ao particular. Veja, meus amados, certo? Como assim, professor, em posição de superioridade? Veja, um ato de império, tá? É um ato mandamental, em que a administração ela vai lá e diz, olha, obedeça. Esses decretos restritivos que o governo do estado e a prefeitura do Recife têm, né, constantemente feito, esses decretos, eles são atos de império? São. Porque eles restringem o nosso direito de ir e vir. Além de serem restritivos, que é uma outra classificação, eles são atos de império. Porque quem é que pode fazer? Eu, Anne, poderia dizer, olha, a praia está fechada. Anne, o Parque da Jaqueira que eu gosto de correr está fechado. Eu posso dizer isso? Não, porque eu estou numa situação de igualdade com o particular. Mas numa situação de hierarquia com o particular, né? Então, são atos de império, a supremacia do interesse público, do interesse da coletividade, em relação a interesses individuais. Atos de gestão, vejam, né? Atos de gestão, quando a administração contrata, e ela faz através disso de contratos administrativos, né? Nós estamos falando de atos de gestão, certo? Então, vejam, um ato de gestão. A administração alugou um imóvel de Highline. Aqui, a administração vai submeter as regras do direito de locação, da lei do inquilinato, que são regras de direito privado. Ali são atos eminentemente de gestão. Então, ela não está na posição de supremacia do interesse público. Em que pese, quando a gente coloca aqui adota regime de direito privado, nunca é homogêneo, tá? É predominantemente regime de direito privado, beleza? Então, nunca vai ser assim, é homogêneo. Posso tirar uma dúvida? Deve. O ato do presidente de nomear o novo ministro, né? É um ato individual? É um ato individual. Perfeito. Porque foi direcionado a uma única pessoa, né? Exatamente, porque ele é de nomeação do fulano de tal, Ramazem, que não é mais o Ramazem, nomeou outro agora. Inclusive, a decisão liminar está no portal, eu coloquei agora há pouco, e é tarefa de casa, viu? Vocês vão ter que ler as 15 páginas da decisão liminar, porque a gente começa o assunto da aula que vem com essa decisão, certo? E aí eu só consigo começar a partir dessa decisão na aula que vem, se vocês lerem em casa, beleza? Mas é um ato interno, com certeza. Bora Obrigada. lá? Nada. Atos de expedientes, aí são atos ordinatórios, atos burocráticos, né? A gente chama assim, na administração de au-au, certo? Ao fulano para providências. Não existe ato de expediente mais clássico do que esse. Ao cicrano para providência, certo? São atos, certo? Burocráticos, que eles são relacionados ao andamento do processo, né? Então, eles vão seguindo de um setor para outro que tem a competência, beleza? Então, eu tenho atos de império,
Quando a administração ela vai lá e ela exerce seu poder de império, tá? Eu dei um exemplo das medidas restritivas. Eu tenho atos de gestão. Quando a administração ela está, né, igualmente com o administrado ali negociando, tá? É lógico que eu vou ter critérios. Então, quando a gente coloca assim, ó, no ato de gestão, a administração se submete ao regime jurídico de direito privado, pera lá, ela nunca se submete integralmente ao regime jurídico de direito privado, certo? Então, mas majoritariamente eu vou poder entender assim. E ato de expediente, que são esses atos burocráticos, os que eu chamo de despachos ao fulano e tal para providência. Vejam, quanto à estrutura, um ato concreto, ele é produzido para um único e específico caso. Após a sua produção, ele já exaure seus efeitos. Um ato abstrato, ele define uma regra genérica que deve ser observada por todos que enquadram determinada situação. É perene e se aplica indefinidas vezes. Então, veja, às vezes eu tenho um decreto da década de 90 e ele ainda não exauriu seus efeitos, porque ele coloca uma situação abstrata, hipoteticamente, entendeu? Todas as mulheres que tenham um cabelo ruivo, certo? Elas vão ter que apresentar um documento a mais na solicitação de uma licença. Então, ali vai ser uma regra genérica. Uma instrução normativa, ela vai trazer regras genéricas, entendeu? Mas eu tenho um ato concreto, ele é produzido para um único específico caso. Então, por exemplo, eu acho que foi Railane que perguntou o exemplo da nomeação do Ramagem para a Polícia Federal. É um ato concreto, ele foi produzido para aquele único caso. O ato de nomeação, qualquer ato de nomeação, é um ato concreto. Ele foi produzido ali. Um ato que ele vai, são os chamados atos de consentimento, que ele vai autorizar a empresa X, né, a funcionar de acordo com as características ambientais, que é a licença ambiental, que é a coisa que eu trabalho, tá? É um ato concreto. É um ato concreto que vai durar 5 anos, mas depois de 5 anos, exauriu seus efeitos, e ele é concreto. Um ato em abstrato, ele fica aqui, ó. Todos que se enquadrarem nessa situação vão estar sujeitos à jurisdição desse ato, tá? Então, é basicamente essa a diferença. Os dois atos existem, os dois atos são publicados, os dois atos têm requisito de forma, objeto, finalidade, tá? Gente, quanto aos efeitos. Os efeitos são muito importantes. Professora, são mais importantes do que em ato vinculado de ato discricionário. Não façam essa disputa, que é uma disputa feia. Feia. Vejam. Quanto aos efeitos, certo? Um ato constitutivo é um ato que ele vai gerar uma nova situação jurídica. Ele cria, extingue ou modifica direitos, certo? Então, esse ato, ele é um ato que ele vai, deixa eu ver, um ato constitutivo, tá? Um ato constitutivo, ele é apto a gerar uma nova situação jurídica, o ato de nomeação. Ele é um ato constitutivo, ele está constituindo uma nova situação jurídica, certo? Ou ele está modificando direitos, tá? Então, por decreto, se modifica gratificações, certo? Estou modificando direitos, atos constitutivos. Ato declaratório. Ele não cria um direito, ele apenas declara algo já pré-existente, certo? A gente vai falar de licença, e aí eu vou falar um pouco de licença ambiental, que é o meu assunto do dia a dia. E existe um dissídio doutrinário aqui, porque eu tenho alguns autores que podem entender, que entendem que é a licença, por exemplo, a licença ambiental, que é um ato constitutivo.
e tem outros que entendem que é um ato declaratório. Tá? Eu, como sou muito teórica, eu me apego àqueles que entendem como ato declaratório, porque como a licença é um ato administrativo vinculado, aquele ato não tem o cordão de criar o direito. O direito ele já existe ali, então ele só está declarando. Ele fez uma checagem, verificou e declarou. Entende? Nesse caso, eu entendo assim, eu me filio mais à linha de Maria Silva Zanella de Pietro. Mas eu não gosto de trazer esse exemplo, porque eu prefiro trazer os exemplos claros e cristalinos, tá? Mas só para a gente ter uma noção. Eu preciso entender as classificações, porque o que a gente vai buscar são as exceções, são justamente esses casos imbricados que a gente precisa discutir. Quanto aos resultados, um ato ampliativo, certo? É aquele que concede vantagens àquele que o recebe. Então, ele está ampliando. Isso são, veja, classificações são categorias de análise que a doutrina coloca para ajudar a gente a manusear aquele determinado direito, entende? Então, não tem classificação certa ou errada. Eu tenho as classificações que se enquadram para o meu caso e as classificações que não se enquadram. Mas, muitas vezes, as classificações, elas me ajudam, né, a eu organizar o entendimento. E eu tenho um ato restritivo ou um ato ableativo. É aquele que impõe restrições. Então, vejam, hoje, no NETV, o prefeito do Recife estava falando de atos restritivos. Os atos restritivos vão continuar. Frase dele, estou falando entre aspas. Os atos restritivos vão continuar. Veja, então o ato restritivo é aquele que restringe direitos. Quais direitos estão sendo restringidos? Os direitos de ir e vir que toda a população tem. Eles estão sendo restringidos, né? Porque existe um sopesamento, tá? E aí, nesse caso, o interesse público está sopesando e o direito à coletividade, à saúde pública, ele está se sobrepondo, certo? Então, eu tenho exemplos concretos aqui do nosso dia a dia, né? Então, é ato restritivo, tá? Quando eu tenho um ato ampliativo, ele concede direitos, acabei de dizer. Eu tenho um ato que concede ao cargo X uma gratificação Y, uma gratificação de chefia ao cargo de gerência do, sei lá, do órgão XPTO, a Secretaria de Saúde. Né? Então, esse aí está ampliando direitos. Eu não sei exatamente de quem, porque hoje tal, fulano de tal, está ocupando aquele cargo, pode ser outro aí na frente, tá? É o cargo. Então, eu estou ampliando direitos. Aí esse ato é ampliativo, certo? Então, eu não posso confundir ampliativo com ablativo. O ato ablativo, ele é restritivo. E o ato ampliativo é aquele que ele vai trazer direitos, certo? Então, em regra, os atos de consentimento, né? Autoriza a construção X, etc., eles são considerados atos ampliativos, em que pese eu, muito fiel à doutrina de Maria Silva Zanella de Pietro, não gostaria de enquadrá-los assim, mas em regra são assim entendidos. Quanto à formação, gente, essa questão da formação, ela é muito importante, certo? Atos simples, certo? O ato simples é aquele que um único órgão vai manifestar a sua vontade. Vamos para o conceito de ato administrativo. Qual é o conceito de ato administrativo? O conceito de ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade da administração. Essa manifestação unilateral não significa que é um único cargo que vai manifestar. Gente, só um minuto aqui. Gente, então, um ato
ato simples. Espera aí, viu? Vocês estão me ouvindo? Sim ou não? Sim. Tá, então vou continuar. Então, veja, um ato simples é um ato que eu, Anne, sou a coordenadora jurídica de um órgão X e eu tenho a competência para dar o despacho. É um ato simples. Mas se essa competência não fosse minha, ela fosse de um conselho, veja, o órgão é o mesmo. O órgão é o mesmo, entende? Então, veja, o de que eu estou dizendo o mesmo é o único. Então, se for uma única pessoa, ou se tiver que votar numa coletividade de 5 ou de 10, ou de 15 ou de 20, independente, a manifestação de vontade é de um único órgão. Ok? Tranquilo? Veja. Um ato complexo é aquele que, para ser formado, necessita da conjugação de duas ou mais vontades, expedidas por órgãos distintas e independentes entre si, ou seja, não existe entre eles hierarquia. O que eu quero dizer com o ato complexo? Tá? É que a lei organizou de um jeito que o meu setor sozinho não decide. Entendeu? Então, eu preciso da manifestação de vontade de mais de um. Então, eu preciso da manifestação de vontade do órgão, que está o servidor, e eu preciso depois, né? Eu preciso também de uma manifestação de vontade do Tribunal de Contas. Tem atos que são assim, tá? Mas, se não é uma ratificação, se não é uma homologação, se não é uma aprovação, é de mesma hierarquia. Eu só estou dizendo que não é um órgão só que decide, são dois órgãos. Então, o ato ele é complexo. E o ato composto, certo? É aquele, gente, gravem isso. Ele vai precisar de quê? Ele vai precisar de uma ratificação. Ratificação não é retificação. Retificação é corrigir. E ratificação é dar anuência. Então, tem atos que eles vão precisar ser ratificados. Então, o ato ele foi praticado pelo secretário de Estado e ele vai precisar ser ratificado pelo governador. Então, o governador vai lá e vai ratificar. O ato ele foi praticado pelo ordenador de despesas X da autarquia e ele vai precisar ser ratificado pelo presidente, né? No procedimento de licitação tem muito isso, de ratificar, entende? Então, a ratificação, ela é uma anuência. Então, se eu tiver uma ratificação, uma aprovação, uma homologação, o ato, ele é composto, tá? O ato, ele é composto. Então, o ato complexo é quando eu tenho o Poder Executivo e o Tribunal de Contas, por exemplo. O ato composto é quando eu tenho uma única autarquia, mas aí o ordenador de despesa, digamos, seja o superintendente de gestão, estou falando hipoteticamente aqui, e aquele ato precisa ser ratificado pelo superior hierárquico, que é o presidente da autarquia, por exemplo. Então, isso é um ato composto. Eu não posso confundir. Veja, a OAB adora. Veja, a OAB, ela ama fazer confusão com isso. Mas eu sei que um ato composto é quando tem ratificação, é quando tem homologação, certo? E é quando tem uma aprovação, certo? Se eu tenho dois entes, o ato é complexo, certo? Em que pese, já teve muitas questões de concurso que foram anuladas por entendimentos distintos, vejam. Aí é quando a gente vai entrando na parte legal. Quando eu digo legal, assim, de maneira, de bacana, dessa nossa disciplina, né? Porque a gente precisa entender muito bem a regra para a gente poder discutir quando é que a regra varia e quando é que eu tenho exceção à regra. É isso que interessa, na verdade, entendeu? Quem simplesmente sabe só a regra, para isso eu tenho o Google, gente.
para isso eu tenho o Google. Então, a gente precisa entender bem a regra para saber como modular. Vamos lá, espécies. Gente, as espécies, tá? De atos administrativos, ok? Eita, eu danei foi tudo agora, né? Tá aparecendo a tela para vocês? Tá sim, professora, mas tá parecendo pequenininha. Não tá só ela, não. Tá parecendo como se fosse o Word da senhora. Certo, deixa eu voltar, calma. São coisas da tecnologia, certo? Deixa eu voltar, sem problemas aqui. Sem problemas aqui. Bora lá! Veja, nós entendemos as classificações dos atos administrativos. Agora, nós vamos às espécies de atos administrativos, tá? Vocês sabem que eu tenho uma classificação de ato administrativo, voltando, né? Que são atos normativos. Então, atos normativos, como, por exemplo, decretos, instruções normativas, eles são atos normativos, tá? Essas classificações, eu vou pegar um caso concreto e o mesmo caso concreto, ele pode ser um ato interno, ou melhor exemplo, um ato externo, um ato normativo, e quanto à espécie, ele vai ser um decreto. Quanto à espécie, ele vai ser uma portaria. Quanto à espécie... Então, veja, eu agrupei aqui as espécies de atos administrativos, certo, gente? Em duas categorias. Quanto à forma e quanto ao conteúdo. Vocês sabem que eu, Anne, assim, meu estilo, né? Eu não sou, assim, a rainha da forma, né? Eu sou uma pessoa muito mais de conteúdo do que de forma. Porque várias vezes, quando a lei não é peremptória, ou seja, determinante, é aquilo e aquilo, né? Eu posso ajustar a forma, né? Mas se eu fugir do conteúdo, né? Valer minha Nossa Senhora, não tem como fazer, beleza? Então, vamos lá para os nossos atos administrativos. Vejam, decretos e regulamentos, certo? Então, decretos e regulamentos, eles, porque a gente no Brasil, a gente só tem uma espécie de decreto, que é o decreto regulamentar, beleza? Então, o decreto regulamentar, ou o regulamento de um órgão, tá? Ele detalha a lei. E quando ele detalha a lei, então tem um decreto que detalha como funciona a meia entrada para estudantes. Um decreto federal que trata disso, certo? Então, na classificação, a gente poderia dizer, esse é um ato administrativo externo, esse é um ato administrativo externo. Ele vai, né, qualquer um vai se enquadrar naquilo. E ele, né, tem uma natureza jurídica de regulamento, tá? Então, ele, agora, qual é a diferença? É que o decreto só pode ser feito pelo chefe do Poder Executivo. Não tem decreto de presidente de autarquia. Pelo amor de Deus. Não tem. O decreto é privativo do chefe do Poder Executivo. Mas vários órgãos têm regulamentos. Aí os regulamentos, veja, eles têm a mesma natureza jurídica do decreto, mas aí eles não precisam ser ato privativo do chefe do Poder Executivo. Beleza, gente? Então, é basicamente essa a diferença. Resoluções, tá, gente? Resoluções. Então, vejam, as resoluções, certo? Eu tenho uma lei que tem a característica, certo? De generalidade e abstração. E eu vou ali, né?
é exatamente regulamentar, tá? Mas eu diria o seguinte, ministros, secretários de estados, presidente de Assembleia Legislativa, eles emitem o quê? Resoluções para determinar o funcionamento de certas coisas que na lei está abstrato demais. Porque na competência dele, eles não podem fazer um decreto. Então, eles vão lá e emitem resoluções, certo? Eu posso ter sobre o mesmo tema, eu dei o exemplo aqui da meia entrada, uma lei, um decreto e uma resolução, se eu tivesse um órgão que lidasse diretamente com uma fiscalização disso, eu poderia ter uma resolução só para isso, desse órgão que lida com a fiscalização, entende? Enquanto o decreto é do presidente da República e a lei, ela é da União. Tá claro? Então, vejam, resoluções, deliberações e regimentos, certo? Então, eu tenho uma natureza derivada, porque eles vão derivar de uma lei, certo? Os regimentos, gente, regimento é ato de órgão colegiado. Ele tem, na verdade, uma natureza parecida com a resolução, tá? Mas ele é sempre de natureza colegiada, certo? Então, veja, o regimento do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. É o ato administrativo de maneira simples, emitido por quem? Pelo colegiado, tá? Pelo colegiado de conselheiros, que votaram ali o regimento, certo? Então, eu tenho um regimento. E o regimento, ele vai trazer regras. Ele vai trazer regrinhas pra gente, tá? Então, ele vai trazer as regras de funcionamento. Eu sei como é que eu vou peticionar o Tribunal de Contas, porque eu vou lá no regimento e olho. O regimento vai dizer, ó, você vai peticionar na classe petição, assim, parará, parará. Então, ele vai detalhar, né? O regimento, ele já está bem distante, certo? Ele já está lá bem distante da generalidade e abstração da lei, que pese derivar, logicamente, dela, tá? E as deliberações, certo? As deliberações são, normalmente, veja, as deliberações, elas são atos de órgãos colegiados. O Conselho Estadual do Meio Ambiente, ele emite deliberações. Ele pode emitir um regimento, lógico, ele emite o seu próprio regimento, ele tem competência para isso, certo? E as resoluções, em regra, elas são atos do presidente, do ministro, tá? Do chefe da Receita Federal. A Receita Federal adora resolução, adora, tá? Mas veja, professora, quando eu vou para a vida prática, rapaz, não é assim que funciona, não. Eu digo, nem me conte, certo? Isso dá uma dor de cabeça danada, porque você tem resolução de órgão colegiado, né? Você já viu resolução de órgão colegiado? Eu já vi. Aí, às vezes, você diz assim, ai, meu Deus, infartei. Mas é o que tem para hoje, entendeu? Ninguém impugnou, né? Tem seus vícios, mas ninguém impugnou, tá aqui, né? Se tivesse que ter algum vício, seria convalidado, então fica por isso mesmo. Isso acontece muito, certo? Vamos lá, instruções, circulares, portarias, certo? Então, veja, eles são atos que eu gosto dos doutrinadores que chamam de atos ordinatórios. Veja, ordinatórios. O que são atos ordinatórios? São atos organizacionais, certo? Se eu tivesse uma gestão de empresa privada, eu diria que são atos operacionais, né? Então, as circulares, instruções, as portarias, elas informam. A circular, ela vai informar que a partir de hoje, o que eu redigia na forma de parecer, eu vou redigir na forma de nota técnica.
A nota técnica, ela pode me dar um trabalhinho a mais, entendeu? Mas ela tira o meu opinativo. Ok, tudo bem. Isso é o quê? É uma instrução, é uma portaria, é uma circular. A portaria que diz o seguinte, olha, hoje não vai ter funcionamento da repartição pública e os prazos que venciam hoje estão postergados para amanhã. É o quê? A portaria. A portaria do TSE, a portaria 131 do TSE, que é o meu dia a dia, né, desse período. Né? Ela vai lá e vai me dizer quais são os prazos de notificações, né, que os partidos políticos vão receber no sistema específico da Justiça Eleitoral, vão receber notificações nesse sistema e em quais datas eles vão receber. Isso é o quê? É uma portaria. São atos organizacionais, operacionais. Gente, mas os alvarás, né? Os alvarás são coisa linda. Porque os alvarás, eles não são atos assim, operacionais, entendeu? Eles são atos que eles entregam um conteúdo. Um alvará de consentimento. Então, veja, é através dele, certo? Que a administração, ela dá uma aquiescência. E diz, ó, aquilo aqui é regular, é ok, é válido. E aí, o administrado, ele recebe aquilo através de que instrumento? Do alvará. Então, vejam, né? A licença ambiental, ela vai ser formalizada através de um documentozinho assim, que é o que a gente tem que natureza jurídica de alvará. Alvará de licença, um alvará de permissão, tá? Um alvará que diz, olha, fulano de tal está autorizado aí na Caixa receber seus honorários advocatícios. São alvarás, certo? Então, alvarás, eles dão aquiescência a um certo direito que foi discutido antes, e aí eu não vou confundir, tá? Então, vejam, certo? Que eu tenho alvarás definitivos e precários. Mas eu não vou falar disso agora, porque eu vou falar disso quando eu falar de licença e permissão, tá? Ofícios, gente, ofícios são atos formais de comunicação, de rotina da administração. Então, a administração, ela se comunica com si e com terceiros como com ofícios. Ofícios. Então, o secretário enviou um ofício ao ministro pedindo uma reunião, enviou um ofício ao ministro enviando documentos, tá? Provoquei a administração, eu particular, quero provocar a administração, porque eu quero uma reunião para escutar a minha pauta, porque, ou por outro assunto qualquer, eu vou provocar a administração como? Através de ofício. Então, são atos de comunicação simples, tá? Que, assim, alguns livros falam assim, são atos de rotina. Mas quando eu vou olhar a gestão, rotina é outra coisa, entende? Então, assim, são atos rotineiros de comunicação da administração, que podem ter qualquer conteúdo. Mas atos de rotina da administração também, uma portaria define quais são as rotinas da administração, porque ela define um fluxo de procedimento, entende? Um decreto pode definir rotinas, mas um ofício não. Mas isso entra muito em administração pública, em gestão pública, na parte mais de administração mesmo, não de direito, tá? Pareceres. Gente, olhem só. Vejam. Tem uma parte da doutrina que entende que parecer é ato administrativo. E tem uma outra parte da doutrina que entende que parecer é ato da administração. Por quê que tem uma parte da doutrina que entende que parecer é ato da administração? Porque o parecer, ele é opinativo. Eu, Anne, vira e mexe, redijo o parecer. Quando eu estou redigindo um parecer, independente, se eu tivesse
redigindo parecer, não na administração pública, mas eu tivesse numa empresa privada. Se eu estivesse redigindo parecer, na redação do parecer eu estou fazendo o quê? Eu estou provisionando riscos. Eu estou fazendo análise técnica e provisionando riscos. Normalmente, no processo anterior a um ato discricionário. Então, aquele parecer, lógico, se é um parecer jurídico, ele vai, logicamente, tratar eminentemente do assunto jurídico e provisionar riscos jurídicos, tá? Mas veja, o parecer, ele é opinativo. Por ele ser opinativo, tá? Muitos doutrinadores, do qual eu me filio, entendem que ele não é um ato administrativo, mas um ato da administração. Porque ali a administração não manifestou sua vontade unilateral. Ela opinou para que outrem manifeste a sua vontade com esteio naquele parecer ou não. Tá? Então, eu digo, eu escrevo um parecer jurídico dizendo que, caso concreto de hoje, por exemplo, certo? Não parece que eu já tinha feito, tá? Porque eu não tenho a mesma condição de redigir um parecer nesse período. Então, mas caso concreto. Né? Hoje, por exemplo, eu fui questionada em relação à conclusão de um parecer que eu tinha redigido fazia um tempo. Nesse parecer, eu dizia que para aquela solução teria algumas saídas. Uma saída seria unificar a interpretação sobre o artigo X da lei tal. E para isso precisava passar por outros órgãos. Então, precisava passar por outros órgãos, né? Não necessariamente é o ato complexo, porque o ato de decisão, nesse caso, seria do governador, mas precisava passar por outros órgãos. Na outra conclusão, eu disse, e aqui o risco é esse. A outra possibilidade é a administração enviar um projeto de lei à Assembleia Legislativa. Porque aí, essa celeuma que existe aqui, ela deixa de existir. Entende? E isso cabe dentro da competência estadual, etc. Quem vai decidir? Quem pode ter o juízo de oportunidade e conveniência? Né? No meu caso, o presidente da autarquia, ele vai olhar assim e vai dizer, olha, eu vou aqui encaminhar para o outro órgão para que esse órgão, né, tente fazer a interpretação conforme aqui nesse artigo X, porque cada órgão da administração entende de um jeito diferente que a lei diz, ou a gente envia um projeto de lei. Eu não decido. Então, o ato administrativo, ele é de quem? É esse ato administrativo aqui. E tem outros, né? Ordinatórios, despacho e tal. Esse aqui é um ato da administração. Beleza. Essa é a minha posição, que ela é minoritária, tá? Ela nem é mais minoritária, tá, gente? Então, acho até que isso aí já foi superado, certo? Então, veja, o parecer, ele reflete a opinião do parecerista, certo? Do parecerista. Mas ele não reflete a vontade da administração. Por isso eu me filio àqueles que entendem que parecer não é ato administrativo, é ato da administração. Porém, professor, o que aconteceu? A lei de licitações, né? Uma dor de cabeça da lei de licitações. A lei de licitações, ela diz assim, né? Que o parecer jurídico é vinculante, certo? E aí, né? Porque ele estabelece, assim, responsabilidade solidária, inclusive, né? No parecer jurídico em processo de licitações, certo? No processo de dispensa de licitação, por exemplo, tá? Então, precisa de um parecer jurídico, certo? Sobre aquele procedimento de dispensa de licitação, por exemplo.
tá? E aí, esse parecer jurídico, ele perde a sua característica de ser opinativo para ser vinculante e obrigatório. Em que pese eu, Anne, questione muito essa questão de responsabilidade solidária do parecerista, porque o parecer ele é opinativo e se cabe opinião, cabe entendimento divergente. Mas ok, tá? Então, quando se tem um parecer vinculante e obrigatório, aí sim eu vou ter um parecer que ele é ato administrativo. Se esse parecer não é vinculante e obrigatório, ele é um parecer que, em regra, os pareceres jurídicos são assim, certo? Basicamente, o que um órgão jurídico da administração faz é isso. Emitir pareceres, né? Basicamente é exagero, mas é muito da atividade. Então, nesse caso, tá? O parecer opinativo, ele seria um ato da administração. Essa é a doutrina que eu me filio, certo? Mas tem doutrinadores que entendem diferente. Mas eu acho que quando a gente separa esse joio do trigo, fica bem posto, ok? Certidões, gente, certidões atestam fatos. Certidões atestam fatos. Eu dou uma certidão narrativa do andamento de um processo. Então, eu estou atestando fatos sobre o andamento do processo. Eu dou uma certidão de que fulano de tal compareceu aqui, entende? E despacho, gente, despacho é o dia a dia da administração, todo o resto é despacho. Despacho é ato ordinatório, mas que como não existe decisão interlocutória em processo administrativo, né? O despacho, ele também vai conter decisão, certo? Então, são decisões de rotina da administração e decisões dentro do âmbito de competência de cada cargo que emite, entendeu? Então, o despacho, talvez, despacho e ofício sejam os atos administrativos de funcionamento do órgão público mais comuns, ok? Poder Judiciário emite despacho quanto ato administrativo, claro que sim. Eu não estou falando do despacho no processo judicial, em que pese a gente se espelhou naquele despacho do processo judicial para compor a natureza jurídica do nosso despacho. Mas não é o despacho que diz assim, cite-se após voto inconclusos, tá? É o despacho que ele diz assim, ao setor de contratos, tá? Para coleta de assinaturas. É o despacho que ele diz assim, ao presidente para juízo de oportunidade e conveniência, tá? É o despacho que ele diz assim, eu não entendo que aquele pleito é cabível, eu decidi. Decidi por despacho, tá? E aí cabe, porque o despacho termina sendo a hipótese residual. Tranquilo? E eu não tenho decisão interlocutória. Dúvidas? Bora lá. Agora a gente está chegando falando a minha língua, certo? Licença. Licença. É licença é um ato de consentimento, certo? Vejam, licença, se eu fosse ser bem rigorosa, licença é ato administrativo. Deixa eu achar um súmulo aqui para vocês, tá? Licença é ato administrativo. Só um minutinho, viu, gente? Deixa eu ver aqui se eu acho um entendimento aqui do STJ para vocês.
Veja, licença é o ato administrativo de consentimento. Que ato administrativo é esse de consentimento, tá? É o ato administrativo que ele autoriza alguma coisa. Então, uma licença para construir, tá? Uma licença para construir, certo? Então, uma licença para construir é quando eu tenho um procedimento formal que a lei estabelece. Daí, a pessoa que quer construir, né? O empreendedor, o empreiteiro, ele vai lá e, imagina, uma construtora, ela quer construir um prédio. Então, ele vai lá, a lei estabelece o que é que ele tem que colocar. Então, naquela área, o prédio não pode ter uma altura maior do que XPTO, né? Ele tem que apresentar o memorial descritivo, isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, tem que ter uma vistoria. Então, tem um procedimento administrativo, que é um conjunto de atos administrativos, que aí não é assunto de... Processo administrativo não é assunto tributário 1, ok? Então, nesse caso aqui, tá? Então, nesse caso aqui, certo? Vejam, eu tenho uma licença para construir. O professor José Afonso da Silva e todos eles, certos doutrinadores, eles entendem a licença como um ato administrativo vinculado. Preste atenção. Se o ato administrativo é vinculando, não existe juízo de oportunidade e conveniência. Então, se os requisitos da lei, os requisitos que a lei impõe, certo? Colocam ali, licença, o requisito, eu tenho 10 requisitos, certo? Então, meu requisito, falando licença de construção, seria o memorial descritivo, seria uma vistoria e o parecer favorável do servidor que fez a vistoria, seria tá no tamanho X, etc. Preenchi os 10 requisitos, certo? Eu tenho o direito. É o que Maria Silva Zanella do Pietro diz. Olha, preenchi os requisitos, eu tenho o direito. Porque o ato administrativo é vinculado. A lei me deu o direito na hora que eu preenchi os requisitos. Entende? E a licença é como esse direito vai vir ao mundo, já que eu comprovei. É uma checagem. É um ateste, entendeu? Eu chequei que eu comprovei os requisitos. E quando eu chequei que os requisitos estão todos ali, então você sempre teve o direito, já que aquilo ali sempre teve posto. A partir de agora que foi feita essa checagem, porque eu não posso livremente construir, o poder público precisa me autorizar, porque a gente vive em sociedade, e aí o poder de império faz isso, tá? Então, eu tenho agora uma licença para construir. Aí, veja. A licença é ato administrativo vinculante. Ninguém questiona isso. Olha só. Eu posso revogar a licença. Revogação de ato administrativo é assunto da aula que vem. Aí eu vou dizer para vocês sim e não. Por quê? Porque, na prática, sim. Eu posso revogar uma licença. Porque é ato administrativo. E ato administrativo é passivo de revogação. Licença, nem todos, tá? Antes, vamos lá. Aí, o Supremo, né, entendeu? Já faz um tempo que o Supremo entende assim. Que até começar a obra, não existe direito adquirido. Então, se tiver algum vício na licença, é possível revogar. É possível revogar, inclusive, a juízo de conveniência e oportunidade, no entendimento que os tribunais praticam, certo? De controle dos atos administrativos, tá? Quando os atos administrativos, eles
tem algum vício e eles são submetidos ali ao Poder Judiciário para discutir se tem vício ou não. Vejam, então, na prática, é possível revogar uma licença de construção até começar a construção, não tem direito adquirido, então a administração poderia revogar. Beleza? Não muito. Por que não muito? Porque quando eu for para a teoria, e vocês vão ver isso comigo na aula que vem, certo? Eu só posso revogar atos administrativos discricionários. Atos administrativos vinculados, eu tão somente vou poder anular. Não vou poder revogar. Então, tem um buziles ali, entendeu? Tem um ruído desse entendimento, tá? Mas ninguém questiona que a licença é ato administrativo vinculado, ok? Eu falei de licença de construção, mas pode ser uma licença ambiental, tá? A licença é um ato de aquiescência, são chamados atos de consentimento, tá? Licença, permissão e autorização. Diferente da licença, a permissão é ato precário. O que é ato precário? Aí sim, se é um ato precário, a administração pode revogar a qualquer tempo. Aí eu não estou falando de direito adquirido, né? A advocação pode revogar por uma questão de oportunidade e conveniência, tanto a permissão quanto a autorização. A permissão, ela passou por mutação, certo? Porque eu tinha e tenho ainda residualmente a figura dos permissionários de serviço público. Mas a legislação mudou. Isso aqui já é muito complexo para direito administrativo 1, mas eu vou só dar uma manchete para vocês. A legislação mudou. E quando a legislação mudou, a legislação colocou que esses permissionários, eles vão ter esse direito de permissão, essa permissão, através de contratos. E quando colocou isso, na verdade, morreu a natureza jurídica de permissão, já que havia contrato. Mas, na prática, ainda se chama assim. Aí eu tenho contratos de permissão, que são contratos por adesão. Aí eu permito que um fulano de tal, certo? Estando no poder público, por exemplo, um fulano de tal, que é uma barraquinha que vende coco, ou uma barraquinha da FENEARTE, por exemplo, que ela possa estar dentro de um órgão público funcionando e pagando um aluguel irrisório, entendeu? Isso é uma permissão, não poderia nem pagar o aluguel, tá? Sendo que hoje em dia isso é feito por contrato. E quando isso é feito por contrato, perdeu a característica de permissão. Então, trocando em miúdos, o que é que eu estou dizendo que a permissão está em desuso, tá? A autorização, certo, gente? A autorização. Gente, meus queridos, a autorização é ato administrativo de tantos três: licença, permissão e autorização. A licença é o mais solene, né? Porque o ato, ele, no entendimento, nesse mais apegado à teoria que eu me entendo, o ato de licença, ele só faz uma checagem de um direito que já existe. Na permissão, não. Eu estou constituindo um novo direito. Na autorização também, tá? Então, a autorização é ato administrativo que a administração consente, que é o particular exerça uma atividade ou utilize um bem público em seu interesse, certo? Então, é ato administrativo discricionário e precário, juízo de conveniência e oportunidade, certo? E ele significa precário, eu posso revogar a qualquer tempo, por interesse da administração. O interesse da administração se sobrepõe a ato discricionário. E se eu estou falando de ato discricionário, eu estou falando, sim, de revogação, tá? Então, eu estou falando aqui de autorização, certo? Então, uma autorização para isso, o Carnaval utiliza muito esse instrumento de autorizações, tá? Uma autorização, né? Na verdade, a permissão, ela ficou bem próximazinha, tá?
de uma autorização, porque ambos são discricionários e precários, e aí quando a permissão foi feita por contrato de adesão, a meu ver, né, passa a ser um ato de gestão, entendeu? E muitos doutrinadores passam a entender assim. Então, a permissão e a autorização são muito similares, tá? Mas a autorização ela é bem específica, autorizando você a usar o bem público para isso. É uma autorização, tá? Um instrumento. Um instrumento de admissão. Então, admissão, eu estou conferindo o direito a Kelly de ser admitida no poder público como servidora pública. Lindo, é um ato de admissão. Uma aprovação, homologação e visto. Vejam, gente. A aprovação é quando o cargo, aquele que está ocupando o cargo X que tem a competência, ele tem a competência para fazer um juízo de oportunidade e conveniência e dizer assim, aprova ou não aprova. Não aprova. Na homologação, ele não diz aprova ou não aprova, ele só homologa. Ou, eventualmente, ele devolve, diz, ó, não vou homologar. Mas na aprovação, não, diz, esse ato está desaprovado. Pronto. Lógico que eu vou expor minha motivação, tá? Mas esse ato está desaprovado. Na homologação, não. Eu vou lá e homologo, certo? Então, na homologação, eu não tenho esse juízo de discricionariedade para dizer eu concordo ou não concordo. Se tem um vício, eu não homologo. Se está tudo regular, eu preciso homologar. Porque aí não tem, certo? Um juízo, um poder de decisão, certo? Eu não vou fazer aí juízo de oportunidade e conveniência, tá? Na aprovação, sim. Agora, gente, eu tenho o visto. O visto é um visto de forma, a forma tá ok. Então, vejam, hoje, por exemplo, me chegou um contrato para eu vistar. Por quê? Porque o presidente do órgão que eu presto serviço, ele só assina o contrato ordenando a despesa se eu, que sou a chefe do jurídico, vistar. Esse visto, eu não faço nenhum tipo de análise. É um carimbo assinatura. Hoje em dia não é um carimbo, porque é digital. Mas o visto é uma análise de conformidade, da conformidade com a forma. Eu estou dizendo que aquele contrato tem todas as cláusulas necessárias que ele precisa ter. Ponto. É só isso que eu estou dizendo. Eu não estou averiguando se tem algum vício na licitação. Eu não sei quem é o cara. Eu não sei nada disso. Eu estou dizendo, ó, todas as cláusulas que tinham que estar no contrato dessa forma estão aqui. Beleza? Beleza. Pronto, não tem vício, certo? É só forma. Então, o visto é um visto só de forma. E alguns cargos vão ter a competência para dar esses vistos, certo? Atos sancionatórios, eu já dei um exemplo aqui. Eu tenho, né, uma comissão, essa comissão decide aplicar uma penalidade ao servidor. Eventualmente, a decisão de aplicar penalidade, ela não é uma decisão da comissão, ela vai ser uma decisão do superior hierárquico. Então, aquilo vai lá, no exemplo que eu gosto de dar, que a autarquia vai lá para o presidente da autarquia. O presidente da autarquia, ele pode emitir o ato sancionatório, é o ato que aplica a sanção. Porque o cargo dele tem a competência para isso, tá? Então, ele vai poder emitir aquele ato sancionatório, certo? Então, ele vai aplicar uma sanção. É lógico, veja, quando eu estou falando isso, eu estou falando do ato final, porque eu tenho um procedimento administrativo com um conjunto de atos administrativos. Eu tenho que, nesse exemplo que eu dei, obedecer o due process of law, eu tenho que obedecer o devido processo legal, tá? Mas os atos sancionatórios são os atos que eles vão lá e aplicam uma sanção, certo? Então, em regra, eu estou falando aqui do poder hierárquico, ok, gente? Vejam, e eu tenho os atos funcionais, certo? Os atos funcionais. Então, os atos administrativos que a administração e o servidor faz, certo? Então, são atos funcionais. Tem doutrinador que nem entende atos funcionais como espécie de atos, tá? Vamos lá.
Quais são os atos funcionais? Esse ato que a gente vai começar a estudar agora, que é o decreto de nomeação do Ramagem, tá? Para a Polícia Federal. É um ato funcional, é um ato de nomeação, é um ato de admissão, um ato de aposentadoria, um ato, e são tudo atos funcionais, ok? Então, porque eles são ligados, na verdade, ao Estatuto do Servidor Público, beleza? Então, isso é ligado aos servidores. Meus queridos, veja, eu sei que essa aula aqui, quando eu junto classificação e espécie, parece ser bem decoreba, não é? Quando a gente vai trabalhando os exemplos, aí eu espero que fique mais fácil. Mas, na verdade, eu preciso ampliar a mente de vocês para vocês entenderem a classificação e a espécie para a gente começar agora a mexer a engrenagem. Como é que a gente mexe essa engrenagem, tá? Como é que a gente mexe essa engrenagem? A gente vai, a partir da aula que vem, ver a extinção, aí a gente vai ver essa questão de revogação, a gente vai ver essa questão de anulação, aí a gente vai ver a jurisprudência, aí a gente vai dar, né? A gente já começa com essa jurisprudência do Supremo aí, que ela tá quente, que foi a decisão que entendeu que tinha desvio de finalidade no ato de nomeação do Ramagem, tá? E eu vi várias classificações aqui que se aplicam no ato de nomeação, que se aplicam no decreto. Então, eu tenho uma boa tarefa de casa para vocês. Qual é a tarefa de casa? Vocês vão ler as 15 páginas da decisão liminar, porque na aula que vem eu começo, certo? Dissecando essa decisão, para depois a gente ir para os demais conceitos, beleza? E agora, ainda nessa aula, tem um exercíciozinho, 3 questões só, que aí vocês podem consultar, consultem a doutrina, etc, tá? E daqui a... São 3 questões só, mas como eu acho que vocês vão precisar consultar, então daqui a 20 minutos eu dou o gabarito, beleza? No grupo do WhatsApp, tá? A gente volta à nossa metodologia de que vocês fazem o exercício de fixação. A gente já tem trabalhado assim, né? Então, ou quando vocês têm uma leitura, ou tem umas questões de marca X, para poder fixar e trabalhar aquele conteúdo. Nessa aula a gente tem os 2. Tem a leitura para preparar a próxima aula e tem o exercício de fixação. Esse exercício de fixação, daqui a 20 minutos eu dou o gabarito lá no grupo de WhatsApp, beleza? Gente, concordem comigo, discordem, digam qualquer coisa. Eu vou dar um stop share aqui. Aqui, achei o stop share. Eita, gente! Ah, tranquilo? Minha gente, vocês são turma muito aplicada, zero dúvidas. Ah, beleza, tá bom. Gente, mais uma vez, mil desculpa pelas dívidas que eu tenho com essa turma, né? São 3 dívidas, 2 vídeos e as notas da P1 que estão saindo. E assim que eu tiver melhor, vai estar tudo redondo, mas hoje mesmo as coisas já começam a andar, tá? Eu tô melhor, melhorei, então desde ontem que eu já tô tentando fazer as coisas bem direitinho, tá? Beleza? Então, meus queridos, tem um exercício no portal. Daqui a 20 minutos eu dou o gabarito e continuo disponível no grupo do WhatsApp. Beijo grande.